Vamos estar reagindo a mais um corte aí, família Alviverde. Vamos trazer aí o pessoal do apito final, falando aí desse momento histórico do Palmeiras. Palmeiras vence mais um título aí do Paulistão. Muitos jogadores ali fazendo história. Caso do Gustavo Gomes, Craque Neto trouxe ali todas as análises, né, junto com sua bancada. Respeito, obviamente, desse início de ano avassalador do Palmeiras aí, que empolga a torcida, né? Afinal, é um time ele recheado de bons jogadores que deu liga, né? Não é cheio de estrelas e aquele time individualista que cada um quer fazer o seu, não. O Abel conseguiu aí gerir esse elenco, mesmo com grandes jogadores, todo mundo se doando pro time, por isso que tá dando certo, né? Então, também mais uma vez aí, parabéns ao Abel, né, por fazer esse belíssimo trabalho, muito contestado e sendo cobrado pela temporada passada, mas começa o ano aí muito bem, vamos estar reagindo, depois a gente volta aí com mais notícias e tudo do Verdão. Que comanda o Palmeiras de uma maneira forte, com um posicionamento legal. Eu não gosto dela, não tenho simpatia nenhuma, não tenho mesmo, não tenho, mas eu respeito a mulher. Eu respeito o cargo dela, eu respeito a força que ela tem, eu respeito a firmeza dela como presidenta da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque não é fácil. Qual é a outra mulher presidenta desse país, de time de primeira divisão? No CSA tinha. CSA. Na primeira divisão. Campeonato Brasileiro. Na primeira divisão não há. Ninguém. É só ela. Então, o Abel Ferreira, o treinador com mais títulos da história do Palmeiras, passou o Oswaldo Brandão, ídolo do Corinthians e ídolo do Palmeiras. 2 Libertadores, 2 brasileiros, 4 Paulistão, a Copa do Brasil. Olha só que lindo esse telão nosso aqui, ó. Esse telão nosso aqui, Recopa uma e Supercopa uma. Alguém, Quesada, pode ganhar do Palmeiras brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e por que o Palmeiras, mais uma vez, consegue o título jogando contra o Novo Horizontino, fazendo 3 gols. Ganhou os 2 jogos. Acabou, meu irmão. Acabou, não tem conversa. E aí, Quesada? Uma final justa, craque, porque os 2 melhores times chegaram à final. Acho que no Brasileiro 2 times brigam ali tete a tete para conquistar o título, Palmeiras e Flamengo. Nas Copas, Libertadores e do Brasil, aí a coisa é diferente, porque o mata-mata pode transformar uma camisa forte de um time que não está bem financeiramente, como o seu Corinthians, por exemplo, a brigar pelo título, como aconteceu no ano passado. O Corinthians não está bem mesmo. Mas se jogar mano a mano, time titular, o Corinthians não perde pro Palmeiras. Em lugar nenhum, nem na mata-mata. No mata-mata, Corinthians, time titular, o Corinthians é favorito para mim. É pau a pau. Eu só queria dizer um negócio da Leila. O Palmeiras foi criado em 1914. Então, Palestra Itália. O Palmeiras já existe antes da Leila chegar. A Leila faz o trabalho dela, criticado pelos conselheiros. Gastou mais de 1 bi nos últimos 18 meses para montar um time. Errou muito e agora consertou com a chegada do Arias, do Marlon, que é um baita de um jogador, do Andreas e tal. Então, eu acho que também a gente precisa conceituar as coisas para não parecer que o Palmeiras foi criado de Sandy Júnior para cá. O Palmeiras já existia. Quem de quem? De Sandy Júnior pra cá. Quem que é Sandy Júnior? Sandy Júnior, Chama de jovem, Palmeiras. Eu gosto de Chitãozinho e Chororó. O que seja. E também não foi de Chitãozinho e Chororó pra cá. Eu gosto de... O que eu quero dizer é que o Palmeiras tem muito mais história do que a gente possa imaginar, só com essa turma que está recentemente aí. Quem salvou o clube financeiramente foi um cara chamado Paulo Nobre. Mas o maior presente da história do Palmeiras é o Gagliotti, pra mim. Pra mim. Pra mim é o Paulo Nobre que salvou o Palmeiras. Tudo bem, financeiramente sim. Foi. Quem que trouxe o Abel? Foi o Gagliotti, irmão. Quem que trouxe o Hendrick? Quem que ganhou 2 Libertadores, né? Sim, é verdade. Foi o Gagliotti. Mas quem pagou a conta de luz lá foi o Paulo Nobre. Não tenho dúvida. Aí o Gagliotti fez um trabalho extraordinário, sem dúvida. 3 administrações. Sem dúvida. Essa é a sorte do Palmeiras. Tem 3 presidentes. Não é sorte que não estragaram. É competência. É sorte no modo de dizer da competência. Eu não acredito em sorte e não acredito em azar. Você passa o sinal vermelho, o cara passa em cima do C. Não é azar, você que é burro. Tá bom. Troca a sorte por competência. Você que é burro, você que não vai na regra. A regra é essa, meu irmão. É isso que tem que fazer, não é verdade? Tem razão. É o seguinte, estamos firme e forte aqui. E aí, irmão, tá difícil aí pra você ficar aí. Fica onde você quiser, passa aí, vem cá. Onde você quer ficar? Fica aí, anda aí, ué. Onde você quiser, ué. Nós que manda aqui, Turquia. Aí tá aqui, nós tem câmera pra tudo quanto é lado. Eu nunca vi, Cascão.
Nós tem campo pra tudo quanto é lado, rapaz. Dá uma olhada, mostra eles lá. Mostra todo mundo aqui, direto aqui do apito final, todo mundo ligado. Primeiro você, Godoy, vou deixar a Marília por último. Dá pra entender que o Abel Ferreira é o maior treinador nos últimos 20 anos do futebol brasileiro e sul-americano? Pra mim é. Não penso assim, não. Nós temos que respeitar os períodos, as décadas, o que era praticado, o conhecimento que se existia e as condições que eram dadas. Nós temos no futebol brasileiro muitos treinadores históricos, vencedores, tanto quanto o Abel. Portanto, eu não o considero o melhor, não. O time jogando com competência e vencendo, só no Palmeiras nós tivemos com o Brandão e com o Luxemburgo muito mais do que ele faz, melhor do que ele faz. Agora, em quantidade de títulos é diferente porque os clubes não jogavam quanto jogam hoje e nem disputavam a quantidade de torneios que se disputa hoje. Portanto, eu não o considero o melhor, não, nem entre os melhores. Ele é um bom também vencedor técnico no futebol do Brasil. Marília, essa estrutura do Palmeiras, trazendo John Arias, Andrés Pereira, Marlon Freitas, né? Flaco Lopes jogando no fino da bola. Vitor Roque, para mim, o melhor homem em campo, que por sinal merecia uma oportunidade na seleção brasileira, nesses dois amistosos. O Caio Jorge, o que esse menino joga do Cruzeiro é impressionante. E as pessoas não falam do Caio Jorge, porque tá lá em Minas, né? E se o Caio Jorge jogasse no Flamengo? Já estava convocado. Quiseram, né? O Cruzeiro não vendeu. O Cruzeiro não vendeu porque tem um administrador maravilhoso que é o Pedrinho do Supermercado Belo Horizonte, que por sinal ficou famoso demais, né? O cara tinha 7 bilhão, ninguém sabia quem ele era. Vem pro futebol, é monstro. A Perdeu Leila Pereira... Paz. Perdeu a paz. Mas é gostoso perder a paz desse jeito no futebol. Um cara tão importante como o Pedrinho, lá do Supermercado Belo Horizonte. Qual a ideia do Palmeiras com esse elenco, né? Que ontem botou o Alan na reserva, esse menino maravilhoso. O Palmeiras precisa fazer esse ano que não conseguiu fazer nos últimos anos com as perdas do Endrick, depois do Estevão. Está claramente desenhada a saída do Alan e ontem o Arias sendo titular já mostra um novo Palmeiras, um Palmeiras muito reformulado. Em 14, 15 meses o Palmeiras gastou 1 bi e quem gasta 1 bi, investe 1 bi, precisa ter consolidada a posição de competir em todas as competições. Discordo do Abel quando ele diz que ele não tem que ganhar, mas num universo em que 2 times estão tão destacados financeiramente em relação aos demais, o que o Palmeiras fez nas últimas 2 temporadas ficou muito abaixo do que ele poderia apresentar. Então, o que o Palmeiras fez em 2025 não é compatível. Os problemas do Corinthians, o Corinthians ganhou 3 títulos. Então, não é compatível com o dinheiro investido. Eu concordo com você. Você tem toda a razão. Eu concordo com você que você não começa o campeonato obrigado a ganhar. Agora, você tem um time que é superavitário, investe 1 bi contra, disputa o campeonato com o Corinthians, com o São Paulo e com o Santos, quem é o favorito do Campeonato Paulista? Palmeiras. É o Palmeiras, e o Palmeiras vencer é a lógica e o Palmeiras precisa fazer isso. A pergunta que você fez para o Godoy, só para dar meu pitaco, nos últimos 20 anos tem um técnico que fez o que o Abel fez no Brasil, o Muricy, que ganhou 3 brasileiros seguidos, foi campeão da Libertadores, chegou em semifinal de Libertadores, no momento em que o futebol brasileiro engatinhava nessa coisa de pontos corridos e aprendia o que era. Com então, 3 zagueiros ainda. Com 3 e com um time que não tinha esse investimento. Então, quando não era absolutamente favorito. Mas eu acho que o Abel faz um grande trabalho. Ele só não é a prova de críticas, nem o dele e nem o da Leila. São ótimos trabalhos, mas não são blindados. Vamos lá. Não. Você quer colocar o William Tales, Cascão? Tá tudo bem, vamos lá. O William Tales estava tendo do Rio de Janeiro, né? Os melhores do Rio de Janeiro. Mas antes de colocar ele, Cascão, é sonora, né? Tá gravado, né? Não é ao vivo, que só ao vivo eu coloco ele. É gravado. Bota a foto de novo aqui. Bota aqui do Palmeiras, essa aqui. Tem alguém melhor que esse cara aqui no futebol sul-americano? Gustavo Gomes? Na zaga? Não. Na posição dele? Liderança? Não. De tudo? Não. Jogando e liderando, não. Tem alguém melhor que ele? Tem alguém melhor que o Gustavo Gomes? Sul-americano. Dá uma olhada, ele é o jogador com mais títulos da história do Palmeiras. 13. 13 títulos. Eu me lembro muito bem quando eu meti o pau no Filipão, quando ele trouxe do Milan. Vai trazer o novo Gamarra aí, tirei sarro, sabe? Porque fazia 1 ano que ele não jogava no Milan. Tava encostado lá. Tava encostado. Esse cara passou o Luiz Pereira.
Esse cara é o maior jogador da posição dele, a foto do Johnny, Inácio e Pedro Zacchi, né? Tá aí, essa foto incrível desse cara, que é um monstro jogando bola, Quesada. Ele é um monstro na seleção do Palmeiras de todos os tempos. Fatalmente estarão ali na dupla de zaga perfeita. Luizão Pereira e o Gomes. Os mais jovens não sabem quem foi o Luiz Pereira, mas tudo bem, também não tem obrigação de falar. Que monstro, né, de jogador. Agora, Netão... Tá com sono, filho? O Gomes, ele tá já bocejando. não tá naquele auge técnico, mas o jogador se reinventa também, né? O que ele ajuda, o sistema de marcação, a conversa, a confiança. E outra, jogador de jogo grande. Jogo grande. Tem jogador que se borra todo. Se caga todo. Muito obrigado. Você pode falar isso, Neto. O Gomes não. O Gomes não tem medo. Final é com ele. E eu adoro jogador assim. Godoy. Isso que o Quesada falou é importante, eu não vou repetir, mas em termos de jogar com categoria, Domingos da Guia jogou mais do que Gustavo Gomes. Porém, a história de vencedor e com toda essa identificação com o torcedor, Gustavo Gomes. Eu não falo nem da parte técnica, eu nem acho ele um jogador técnico. Mas é um jogador que não tem bola perdida, é um jogador que não fica machucado. O Veloso falou pra mim, na pandemia ele veio de carro. O Marlon Freitas veio do Botafogo, grande líder de vestiário nas conquistas do Botafogo, já causando impacto no Palmeiras. Ele deu entrevista exclusiva à ESPN. Fala, amigos do Sport Center. O Palmeiras é o campeão paulista de 2026 e a gente está na casa de uns jogadores importantes desse título, Marlon Freitas, que chegou nessa temporada e já conquistou o seu primeiro título com o Verdão. Marlon, muito obrigada por conversar com a gente. Eu queria saber como foi para ti conquistar essa primeira taça com o Palmeiras. Muito feliz, né? Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, por estar vestindo a camisa do Palmeiras, a minha família também. Né? Então, assim, meu primeiro título com a camisa do Palmeiras, acredito que vai ser o primeiro de muitos. Né? Então, assim, uma sensação, né, incrível, né? Ganhar meu primeiro título, minha primeira competição, né? 2 meses de clube, então, assim, começar com o pé direito é muito importante. Eu fui muito bem recebido, estou muito à vontade mesmo, estou muito feliz nessa primeira medalha, né? Conquistar meu primeiro título com a camisa do Palmeiras. Eu creio que vai ser o início de uma grande história. Tu já é uma liderança do time hoje, né? Como foi esse processo para ti? Como eu falei, assim, eu acho que eu não esperava essa adaptação tão rápida assim, mas a forma como me acolheram, como me receberam, acho que foi fundamental para essa adaptação, para me sentir à vontade, para poder desempenhar o melhor dentro de campo e fora de campo também, como você falou, essa questão de conseguir orientar, de tentar ajudar fora de campo também, de ajudar os mais novos também. O Abel é um cara bem tranquilo, tá? É muito diferente do que o Abel na beira do campo, né? Eu também sou, né? Dentro do campo eu sou totalmente diferente, né? Quando eu estou fora do campo, dos gramados, então assim, é um cara vencedor, né? Desde o nosso primeiro contato já deu para sentir, né? Quando você joga contra, você já consegue ver isso, é um cara vencedor, o cara que quer ganhar, o cara que, né, se dedica, faz o seu melhor. Marlon, tu tá com 30 anos agora, né? Tu construiu a carreira no Brasil. Queria saber se tu ainda tem o sonho de jogar na Europa ou se hoje tu pensa em seguir a tua carreira aqui no Brasil, no Palmeiras e se tornar de repente um ídolo, consolidar essa tua passagem por aqui. Eu vivo um dia de cada vez, né? Tô há 2 meses no Palmeiras apenas, né? Então assim, eu quero desfrutar de cada momento, né? 3 anos de contrato, então assim, quero desfrutar, né? Claro que a gente tem sonhos, né? E já tive o sonho de jogar na Europa, não que eu não tenha agora, mas pela idade, assim, eu acho que fica um pouco mais difícil. Mas o mais importante é eu estar fazendo o meu melhor no dia a dia, honrar a camisa do Palmeiras. Marlon, e pra gente fechar, manda um recado pra torcida do Palmeiras que tá nos acompanhando aqui, que torceu tanto por vocês ontem, que tem apoiado vocês ao longo do campeonato. Sou do palmeirense, comemore, é nosso. Um abraço, fiquem com Deus. Eu tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós, tá bom? Continue nos apoiando, tá bom? Avante palestra.
E o Marlon Freitas, né, com o seu primeiro título com a camisa do Palmeiras, mas para o Abel Ferreira, 11 títulos. E agora ele se tornou o técnico com mais títulos na história do Palmeiras. Oswaldo Brandão agora fica na segunda colocação com 10. Vanderlei Luxemburgo tem 8, o Ventura Cambon tem 7 e o Filipão 6 títulos. Abel Ferreira falou logo depois que ele ganhou esse título, ainda no campo, abre aspas para ele. É um trabalho que não é meu, é nosso. No ano passado, com 3 vices, teria sido despedido em qualquer clube do Brasil. Mas a diferença do clube é essa. Nós temos processos, fecha aspas. A diretoria tem convicção, a Leila Pereira tem muito orgulho dessa convicção e de manter o Abel Ferreira e agora colhe os frutos. Zupac. É um olhar parecido com o que eu falei sobre o Flamengo, né? O Paulistão, para um clube do tamanho com um projeto como tem o Palmeiras, não deveria ter um impacto tão grande, né? É curioso, né? Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, os 3 maiores projetos econômicos do futebol brasileiro, não deveriam depender tanto da conquista estadual para se fortalecer, mas este estadual tem valor para essas 3 equipes por motivos diferentes, né? O Cruzeiro pela crise com o Tite, o Flamengo porque começou o ano de maneira trágica e o estadual salva um pouquinho nesse sentido, traz confiança, e o Palmeiras por 2 motivos, né? Primeiro porque o Palmeiras está desde o Paulistão de 24 sem ganhar nada e a gente percebeu o impacto que isso trouxe no ambiente de fora para dentro, né? Não de dentro para fora, de torcida para a relação com o Abel e os jogadores. Então, para o trabalho do Abel voltar a ganhar o campeonato, por mais que seja apenas o Campeonato Paulista, traz um pouco mais de conforto nessa volta à rotina dos troféus. Isso é importante. E especialmente para o elenco do Palmeiras, né? Porque do time titular do Palmeiras, se eu não me engano, só o Gomes e o Piquerez foram campeões pelo Palmeiras, foram campeões o Murilo também foi, mas Gomes e Piquerez, campeões várias vezes com o Palmeiras. No mais, é um time novo. Então, para esses jogadores novos voltarem, assim, se acostumarem com a rotina de conquistas, com um clube da exigência do Palmeiras, também é muito importante. Então, por esses fatores, o Paulistão, que deveria ser apenas o Campeonato Paulista na rotina do Palmeiras, ganha essa importância. Assim como em Belo Horizonte, assim como no Maracanã, não tivemos um grande jogo em Novo Horizonte, então o nível técnico das finais estaduais foi baixo. A chuva também não ajuda ali no segundo tempo. Demais do que foi o jogo. O Palmeiras jogou melhor que o Novo Horizontino. Gostei muito do jogo do Vitor Roque, acho que ele foi muito bem na final, não só pelo gol que fez, mas porque ele batalhou por esse gol o jogo inteiro. E olhando para a campanha do Palmeiras, a gente viu aí a Mari falando com o Marlon Freitas, que bom nome do Paulistão, que bom Paulistão fez o Marlon Freitas. O Novo Horizontino foi o melhor time do campeonato praticamente o tempo inteiro, mas o Marlon foi dos bons nomes da competição. Então, para a narrativa do trabalho do Palmeiras, voltar a ganhar o campeonato, ainda que só o Campeonato Paulista, especificamente nesse ano, tem bastante valor. André, eu quero te ouvir sobre essa declaração, né, do Abel. Teria sido despedido em qualquer clube que a Marcela apresentou aqui. Como é que você valoriza e reconhece que, de fato, há Ok, ele ganhou muito, mas a gente já viu que tem gente que ganha muito e isso não é uma condição de manutenção. E esse ponto que o Zupac traz da mentalidade vencedora dos novos agregados, isso começar a ser criado por esses novos jogadores. Eu compreendo perfeitamente o que ele disse e houve muita gente dentro do Palmeiras e fora que se importa com o Palmeiras, uma parte da torcida, que acha mesmo que ele deveria ter perdido o emprego, que ele deveria ter sido dispensado pela Leila naquele momento no ano passado, em que depois que o Palmeiras perdeu a final do campeonato estadual para o Corinthians, terminou sendo eliminado pelo mesmo Corinthians nas fases decisivas da Copa do Brasil. Realmente ele tem razão. Esse tipo de evento, por ser contra quem foi o Corinthians, de novo, 2 vezes, e pelo Palmeiras estar ali vivendo mais uma temporada frustrante em termos daquilo que o palmeirense pretende ganhar, né? E não que esteja errado pretender ganhar as coisas importantes, mas ele teria sido demitido, sim, em muitas ocasiões, talvez do próprio Palmeiras com outras pessoas no comando, que não a Leila Pereira, que tivessem uma outra visão e até um relacionamento diferente com o treinador. Dá para ver claramente que ela não só respeita, como admira muito o técnico que o Abel é e a maneira como ele trabalha. Então, a gente falou sobre isso no Linha de Passe recentemente. A Leila
tem um comportamento elogiável na relação dirigente e treinador. A passagem dela pelo Palmeiras como presidente, ela está marcada por confiança, respeito a cada um no seu território, entender que existem processos e defesa do técnico no momento que não foi muito longo e também não foi muito frequente, de pressão para que ele seja tratado, para que ele fosse tratado como a imensa maioria dos técnicos seria tratado aqui no Brasil, com esse tipo de turbulência ali, né, envolvendo um grande rival. Então o Abel mostra que é grato ao clube e à Leila especificamente por ter recebido confiança para continuar o trabalho. Eu acho que é um casamento, digamos assim, bastante sólido, e a volta a conquistar, como disse o Gustavo, por mais que esse não seja o título com o qual o Palmeiras se sonha, mas é importante iniciar a temporada assim, porque isso dá confiança, isso melhora o ambiente, isso coloca jogadores que, como o Marlon Freitas que a gente viu aí, que estão chegando ao Palmeiras agora, num outro tipo de mentalidade, num outro tipo de ideia de trabalho no dia a dia, para a conquista, a tal cultura de vitórias, que durante muito tempo, junto com esse treinador, representou a era de maiores glórias que o Palmeiras já teve. Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte que separamos, né? Pessoal aí do apito final, Craque Neto, Marília Ruiz, ali o Godoy, a bancada toda, né? Elogiando, obviamente, esse trabalho do Abel longevo no Palmeiras. Palmeiras que ganha esse título aí do Paulista, segue fazendo história, né? Esse Palmeiras dessa década para frente, né? Um time aí muito forte, é um time a ser batido. Então, assim, obviamente, o Campeonato Brasileiro é longo, tem muita coisa pela frente. A gente sabe que futebol vive de momentos, de resultados, mas a verdade é que esse Palmeiras aí aparenta ter muita casca para lidar com o brasileiro, né? Uma temporada longa aí, pelo menos dessa vez aí, aparentemente corrigindo os erros que cometeu na temporada passada, porque na temporada passada, no início, já se sabia de algumas posições que estava carente, já no Paulista ali apresentou alguns problemas que davam para ter sido corrigido, mas foram para a temporada do jeito que estavam mesmo, gastaram muito, muito dinheiro e o time ali não entregou, né? Não foi o que se esperava. Muitos jogadores ali nem sequer jogaram. Dessa vez aí aprenderam, né? Fizeram ali contratações mais cirúrgicas. Caso já no final do ano passado do Andrés Pereira, a chegada e imediata titularidade do Marlon Freitas, jogador ali super técnico, líder nato, né? Veio ali de uma liderança do Botafogo, era um jogador crucial pro Botafogo. O Palmeiras conseguiu ir lá pegar, colocou aí no Palmeiras, e agora tem a chegada do John Arias, que é um jogador excepcional também. Obviamente, destaque aí daquela janela passada de que a maioria não funcionou, não foi o caso aí do Tigrinho, né? Não foi o caso do Vitor Roque, esse sim deu resultado pro Palmeiras, vem dando até hoje. Então aí é uma temporada que empolga, vamos estar aguardando aí os jogos do brasileiro, para a gente estar trazendo aí o momento do Palmeiras e ver como ele vai se portar diante de jogos um pouco mais difíceis do que o estadual. Rapaziada, o corte tá aí, espero que vocês tenham curtido, já que gostaram, ficaram aqui até o final, dê o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu!